capítulo 20 e o versículo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e o versículo 20. Eu quero praticamente dar continuidade àquela palavra que eu falei a semana passada, e eu vou dar uma continuidade a ela, abordando alguns aspectos, né? Hoje eu quero falar sobre o chamado profético e a formação do profeta. Como Deus chama e como Deus prepara o profeta, né? Isso é muito importante. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nesta noite traga uma palavra ao nosso coração, que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, que o Senhor venha nos levar a águas mais profundas, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja soprando em nossas vidas, que o Senhor esteja nos usando na Tua palavra para trazer aquilo que a Tua igreja necessita ouvir nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, como eu falei, né, o título da minha palavra hoje é o chamado profético e a formação do profeta. Nós sabemos que Deus, ele se utiliza de alguns componentes para levantar profetas entre o seu povo. Há uma necessidade de profetas, porque a palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. Mas há uns cuidados que devem ser tomados, né, em relação à profecia. Há muitos cuidados que nós devemos tomar. E existem maneiras de Deus formar os profetas. Então nós vamos ver aqui a maneira de Deus formar, chamar e formar esses profetas. Primeiro, nós encontramos na Bíblia, nós temos três tipos, três maneiras que Deus se utiliza para levantar profetas, né? Primeiro tem a escola de profetas. Havia na Bíblia uma escola, não só em Gilgal, mas em Ramá e outras cidades, haviam escolas de profetas. Elias e Eliseu, mais precisamente, Elias era aluno dessa escola de profetas. E quem ministrava era Samuel. Né? Depois nós encontramos também que outra forma que Deus se utiliza é através do discipulado. Discipulado é uma forma que Deus se utiliza para levantar profetas. Você sendo discípulo de um profeta. E ali, aquele profeta vai transmitir tudo que recebeu, tudo que do Senhor, e vai transmitir para você. E o terceiro tipo é o profeta feito a golpes, né? O profeta que é levantado em situações emergenciais, mas que o preparo dele é um preparo assim bem drástico, né? Então nós vamos ver aqui esses profetas com esses preparos drásticos, né? Vamos primeiro analisar aqui a escola de profetas. 1 Samuel, capítulo 10, primeiro livro de Samuel, o capítulo 10 e o versículo 5 e 6. Aí está bem pertinho de Crônicas, né? Voltando para trás.
1 Samuel, capítulo 10, o versículo 5 e o 6, ele fala assim. Então seguirás a Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedido de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então nós vimos aqui em Gibeá Elohim que havia uma escola de profetas. Aqueles profetas que está citando eram alunos, eram pessoas que estavam ali aprendendo, era uma escola de profetas, né? Nós vimos também em 1 Samuel capítulo 19, agora o capítulo 19 e o versículo 20. 1 Samuel 19, versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então aqui, quem é que presidia a escola de profetas? Samuel, né? Então ele está falando aqui sobre a escola de profetas. Você vê que Samuel foi levado para o templo para ser criado por Eli, que era o sacerdote, né? Segundo Reis, capítulo 2, e o versículo 3, diz assim: então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu-lhe: também eu o sei, calai-vos. Então ali, Betel significa casa de Deus. O nome Betel quer dizer casa de Deus, né? Então ali em Betel também havia uma escola de profetas. Então já havia várias escolas de profetas em várias localidades, onde os homens eram treinados, aprendiam a profetizar, a entregar a mensagem de Deus, né? Entregar a palavra de Deus ao povo. Então aqui nós vimos as escolas. Uma escola de profetas é um lugar onde a pessoa ia ali para estudar, e ele vivia ali junto com os profetas, né? Junto com os seus líderes, né? Nós temos no passado, hoje é muito raro isso, ainda existe algumas, mas no passado nós tivemos muitos seminários que as pessoas ficavam internas lá. Por exemplo, nós temos o Betel brasileiro até hoje. Eu não sei se ainda tem aluno interno, mas o Betel brasileiro ele é famoso, ele é conhecido internacionalmente por formar homens e mulheres de Deus. Isso é uma escola de profetas. Havia também o IDAB, das Assembleias de Deus, Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, que também era interno e era muito bom. Muitos homens saíram de lá. Napoleão Falcão, pregadores famosos que existem hoje aí no meio pentecostal, foram formados nesta escola de profetas, né? No IBAD, com o pastor Colenda, irmã Doris Colenda, que eram missionários, né, no Brasil, e ali eles formaram esse instituto, onde as pessoas iam para lá
e ficava lá durante o período em que estudavam, eles moravam lá dentro. O Instituto Betel Brasileiro, você ia viver pela fé. Você ia morar lá, você ia viver pela fé. E se faltasse, você não podia pedir emprestado para um colega de aula, nem o seu papel higiênico. Se acabar o seu papel higiênico, você ia para a diretoria conversar com a dona Lídia, que era diretora, era generala, né? Era uma mulher bem... E ali ela perguntava, ó, confessa o seu pecado, o que é que está acontecendo na sua vida, que está faltando as coisas para você. Conta aí o que está acontecendo, qual é o seu problema, que Deus não está suprindo a sua necessidade. Não é ficar rico, mas é a necessidade. Papel higiênico é uma necessidade, creme dental é uma necessidade, um perfume, um desodorante. Então o missionário não podia faltar nada, que se faltasse, ela chamava na regulagem, ela dizia, o que está acontecendo com você? Como é que está a sua vida? Como é que você está? E o interessante é que isso tem fundamento. A pessoa pode até achar muito radicalismo, mas isso tem fundamento. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar, porque as aves do céu nem semeiam nem cegam, e o vosso Pai as alimentam. Então Deus tem uma obrigação, eu digo até obrigação, como nos manter. Deus não tem a obrigação de dar luxo para a gente, de dar carro, de dar... Carro hoje nem é luxo, né? Mas mesmo assim, carro do ano, mansão, não, isso aí é outra coisa, você vai trabalhar, vai correr atrás, vai... Agora, você andar na dependência de Deus, você não vai passar fome. O salmista Davi disse, fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Então, assim, às vezes não tem uma carne, mas tem um ovo. Às vezes não tem um arroz, um feijão, mas tem um cuscuz. Faz o cuscuz com ovo lá e tá abastecido. Deus, às vezes, permite a gente passar por esses vales, por essas provações. Às vezes faltaram algumas coisas. Eu me lembro que, eu até já contei isso, né? Que uma vez eu fiquei uma semana comendo só abacate, que era o que tinha. Só tinha abacate, lá no Recife. E detalhe, eu tinha um vizinho meu que era da igreja, da mesma igreja que eu, e o pé de abacate era no quintal dele. Aí eu tinha que acordar cedo quando o abacate caía, porque se ele acordasse e visse o abacate no chão, ele chamava lá, irmão Jessé, me dê esse abacate que caiu aí. E ele sabia que eu estava passando necessidade, dificuldade. Entendeu? Então eu passei uma semana comendo abacate. Eu passei fome? Eu posso dizer que passei fome? Não, não passei fome. Só que eu estava comendo uma comida diferente, né? Abacate. Chega, estava verde. E um Shrek. Então, assim, são coisas que a gente passa, né? Então, quando a gente está na presença de Deus, Deus vai nos sustentar. E algumas coisas que Deus deixa faltar, é porque Deus quer nos dar alguma lição. Não é para a gente ficar amargurado, com cara feia, mordendo os outros, brigando com todo mundo, murmurando, Deus não me ama, Jesus não me ama. Não, Deus está permitindo para você passar aquela provação, para você mostrar que você serve a Deus com carro ou sem carro, que você serve a Deus comendo um filé mignon e comendo um ovo frito. Do mesmo jeito você vai dar glória a Deus. E isso Deus se agrada, né? Então a escola de profeta é muito bem. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo de ter um trabalho desse, assim. Uma escola de profeta, onde as pessoas venham morar ali, ficar ali, ser tratadas, né? Então é muito bom. Hoje tem pouquíssimas mesmo. Aí nós vemos que numa escola de profetas, ali, o profeta era treinado o quê? Como resistir às heresias. Por quê? O povo se desviava, houve a divisão dos reinos de Israel, o reino do norte e o reino do sul, e havia muita mistura,
muito engano, muita mentira, muita falsa profecia, muita heresia. Então o profeta, na escola de profeta, ele aprendia a combater e a resistir essas heresias, não ceder para elas. O que é heresia? Heresia é ensinamento deturpado da palavra de Deus. Dizer o que a palavra de Deus não está ensinando. Dizer o que a Bíblia não está dizendo. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Outro ponto. Uma escola de profeta era fundamentada totalmente nas Escrituras Sagradas. Então, eles estudavam. Não tinha Bíblia como nós temos hoje assim, mas tinha a Torá, que eram os livros da lei. E ali eles liam, estudavam, interpretavam e faziam tinha um entendimento. Então, ensinava com profundidade as Escrituras, né? Outro ponto. Uma escola de profeta, ela levava os alunos a envolver-se com o sobrenatural, com os milagres de Deus. Ela não somente ensinava a Bíblia, a prática, a teoria, né? Mas também ensinava a prática no dia a dia. Eu me lembro que eu comecei a pastorear a igreja e eu tinha medo de expulsar demônio. E depois eu conheci o pastor Almir Guimarães, conheci o pastor Romero, já faleceu, né? E ali eu aprendi sobre libertação. E depois que eu aprendi sobre libertação, eu perdi o medo. E não vem na minha frente não, um demônio que eu boto para correr, em nome de Jesus, né? E ali, um dia eu perguntei ao pastor Almir, falei, pastor Almir, por que eu tinha esse medo de expulsar demônio? E o pastor Almir me deu uma resposta tão simples, aparentemente tão simplória, mas tão verdadeira, que eu fiquei assim e digo, rapaz, tem fundamento. Ele falou, Jessé, é porque você nunca caminhou com pessoas que praticassem libertação. E realmente, eu, pastor, pentecostal, falo em línguas, profetizo, tenho visão, mas tinha medo de expulsar demônio. Como é que podia isso? E aí, ele me deu essa clareza, me deu essa luz. Eu me lembro que a primeira igreja, a segunda, que eu pastoreei, um dia eu estava no culto, dirigindo o culto lá, até cantando os hinos da harpa, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Falou, ó, vai entrar um endemoniado no culto. Não, estava em casa, me arrumando. Aí o Espírito Santo falou para mim, vai entrar um endemoniado no culto hoje. Desse jeito, na hora que eu estava me arrumando. E na hora eu falei, Senhor, se entrar um endemoniado no culto hoje, não deixa o demônio se manifestar. Porque vai passar vergonha o Senhor e eu. Eu porque eu não vou expulsar o demônio. E o Senhor porque eu sou teu servo. E o povo vai dizer, cadê o Deus que esse cara serve, né? Eu falei desse jeito, eu fui muito sincero. Eu sou muito sincero na minha oração com Deus, quando eu falo com Deus. E ali, quando eu estava no culto, dirigindo o culto, todo aí entrou cara endemoniado. E na hora, a minha visão espiritual se abriu. Entrou 2 demônios, um do lado, outro do outro, segurando o braço do cara assim. O cara entrou dentro da igreja. Quando ele entrou, chega a gelei, né? Eu estava dirigindo o culto. Aí o Jesus, ó, não deixa manifestar esse demônio, não. O cara entrou, ficou ali quietinho, não manifestou o demônio. Aí depois terminou o culto, eu chamei ele lá na secretaria da igreja, chamei um evangelista que tinha, vamos lá. Aí levou ele para a secretaria. E na hora que a gente começou a orar por ele, eu digo, aqui, se manifestar aqui na secretaria tiver problema, vai ser só a gente, o povo não vai ver, né? Mas na hora que eu comecei a orar, Deus me deu uma visão dos cadeados estourando. Os cadeados estouravam. E o homem não fez espalhafatos nenhum, foi embora. Quando foi no culto de quarta-feira, o homem chegou de cabelo feito, barba feita, todo limpinho. Ele estava fedido nesse dia, né? E graças a Deus, aí ele falou que era uma pessoa que estava desviada e contou a história dele, né? Mas mesmo assim eu ainda tinha esse medo de lidar com demônios. Depois que eu conheci o Romero, o Filomeno Romero, e conheci o pastor Almir, foi que eu perdi esse medo e hoje, graças a Deus, louvo a Deus e agradeço pela vida desses homens que fizeram a diferença na minha vida. Mas aí, Jesus ele ministrava, ele ensinava os discípulos, mas ele levava os discípulos com ele para curar os enfermos. Ele levava os discípulos com ele para ressuscitar os mortos. Ele levava os discípulos com ele para expulsar demônios.
Depois que ele fez isso com os discípulos, presenciando, aí ele disse, comissionou os 70 e disse, eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Vão. E eles foram, os 70. E quando eles voltaram alegres. Eles disseram, Senhor, em teu nome os demônios se sujeitavam a nós. E Jesus disse, olha, não vos alegreis com isso, mas alegrei porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Então, Jesus também ali, com os discípulos, foi uma escola. Jesus formou aqueles homens, caminhou com eles, né? Depois nós temos aí, entrando agora no outro aspecto, que é o do discipulado. Aí vem o discipulado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo disse, o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, que transmitam a outros homens fiéis. 2 Timóteo, capítulo 2, é o versículo 1 e versículo 2. O que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, que transmitam a outros homens fiéis. Isso aí é o quê? Uma cadeia de discipulado, né? É a cadeia, o prosseguimento. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitos testemunhos, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Isso é a cadeia de discipulado. Então, Paulo está falando aqui sobre o discipulado. O profeta tinha também os seus discípulos. Ele discipulou outros, e aqueles discípulos dos profetas eram que se tornavam profetas, né? Aí nós vemos aqui, por exemplo, Josué. Josué foi discípulo de Moisés. Capítulo 33 de Êxodo diz assim, e falava Deus com Moisés face a face. E Josué, servidor de Moisés, não fala nem que era servo de Deus, servo de Moisés. Josué, servidor de Moisés, não se apartava da porta da tenda da congregação. Olha aí, que maravilha, né? Então Josué recebeu a comissão através de Moisés. Moisés preparou Josué. Depois nós vemos outro que foi discipulado. Nós vemos o caso de Elias e Eliseu. Elias caminhou, chamou Eliseu, Eliseu largou tudo e seguiu Elias. E lá nessa caminhada, nessa caminhada, ele foi aprendendo. E a Bíblia diz que quando Elias foi arrebatado, e ele disse assim, o que tu queres? Eu quero a capa de Elias. E ele recebeu a capa de Elias e ele recebeu porção dobrada do Espírito de Elias, que queria porção dobrada. Então tudo que Elias fez uma vez, Eliseu fez duas. Elias ressuscitou um morto, Eliseu ressuscitou dois. Tudo foi duplicado. Você lê a Bíblia direitinho, você vai ver como que acontece. E nós sabemos que, geralmente, Jesus disse para os discípulos, eu vou, vocês farão obras maiores do que essas que eu fiz. Porque eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar. Então Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Já pensou? A gente ia tentar para isso? A gente ainda não tentou para isso, né? Então Jesus ele fez. Eliseu foi discípulo de Elias. No Novo Testamento, no capítulo 13, versículo 1 ao 13, na igreja de Antioquia, ele diz lá, e havia na igreja de Antioquia profetas, né? E ali eles se reuniram, jejuando e orando, disse o Senhor, apartai-me a Saulo e Barnabé para obras que os tenho chamado. Então havia profeta na igreja de Antioquia, havia profeta na igreja de Jerusalém, e esses profetas estavam ali, servindo ministerialmente na igreja do Senhor.
mas eram profetas que foram discípulos, através do discipulado. Então nós vimos primeiro, nós temos profetas que foram preparados em uma escola de profetas, e nós vemos aqui profetas que foram discipulados por outros profetas. O profeta que é discipulado por outro profeta, ele recebe o manto daquele discipulador dele. Então, se aquela pessoa tem unção profética, você vai receber aquela unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. E por último, nós vamos ver aqui o profeta que é feito a golpe. O que é feito a golpes? É feito ele, Deus. Não teve nenhum intermediário, não passou por uma escola, não passou por um discipulado, e Deus tratou diretamente com ele. Nós vimos o caso aqui de Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés viu a sarça ardente. E Deus falou com ele. E Deus disse para ele, para que ele fosse libertar o povo. Deus estava chamando ele para ir libertar o povo do Egito. Capítulo 3 de Êxodo. Depois nós vimos Isaías, também o profeta Isaías, que estava no palácio. No capítulo 6 do profeta Isaías, do versículo 1 ao 8, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a terra. E fala dos anjos, que havia querubins, com duas cobria seu rosto, com duas voavam, com duas, ele conta a história. E ali o Senhor chamou ele. E ele disse: ai de mim, Senhor, que vou morrer. Por quê? Quando ele viu o Senhor, ele viu os querubins, ele entendeu que era o Senhor. E ali ele ficou com medo. Por quê? Porque havia um dizer entre os hebreus de que quem visse Deus morria. E ele ficou com medo. Pronto, agora eu vou morrer, estou frito. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Mas aí o Senhor começou naquele diálogo com ele, veio o anjo, tocou com a brasa na língua dele e purificou ele e disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Aí ele se ofereceu para o Senhor para ir. Então o profeta Isaías também foi chamado pelo Senhor. Foi feito diretamente, ele, Deus, não teve escola de profeta, não teve discipulado, ele estava ali junto com o rei, ele era primo do rei. E agora o rei morreu, e agora o que vai ser de mim? Estou frito, estou no sal, o rei morreu. Vão me detonar agora. Aí Deus vai e chama ele nesse momento de dor, de tragédia, que aconteceu. Moisés também tinha passado pela tragédia, matou um homem e teve que fugir para o deserto, e passou toda aquela provação, aquela dificuldade toda, e ali naquele momento que ele estava ali no deserto, cuidando das ovelhas, aí Deus chamou ele, falou com ele. Um cara que era príncipe no palácio de Faraó, agora foi se tornar pastor de ovelhas no deserto. Aí nós vemos também Isaías. Isaías era primo do rei. E agora o rei morreu. E o rei morreu, você sabe, outra pessoa vai assumir o reino. E a outra pessoa que vai assumir o reino, às vezes não simpatiza com você e manda tu para qualquer lugar. Entendeu? E ele ficou temendo ali, Mas aí Deus chamou ele para ser profeta. Nós vemos também Jeremias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. O texto diz bem claro que antes que ele se formasse no ventre, antes que fosse gerado na madre, eu te chamei. Deus chamou, Deus escolheu. Deus conheceu você antes de você estar lá no útero da sua mãe. Deus já te conhecia. Tremendo isso, E o profeta foi chamado. O profeta Jeremias passou muita tribulação, muita provação, mas Deus chamou ele para ser profeta.
diante de um povo rebelde. Não pense, o ministério profético é muito lindo, é tremendo. Mas o profeta, o ministério do profeta, é um ministério muito forte. E Deus, para levantar um profeta, deixa ele passar muitas vezes por várias tribulações. Muita dificuldade. Por que essas dificuldades Deus permite? Aí às vezes você fica dizendo, ai meu Deus, eu não sei o que eu estou passando. Deus está treinando você para depender dele. Deus está levantando a igreja dessa geração. Deus está purificando a igreja para torná-la uma igreja profética. Amém. Deus está levantando profeta, vai levantar a igreja como profeta nessa geração. Por isso Deus está purificando a igreja, Deus está passando a igreja na peneira e está mostrando quem serve e quem não serve. Agora está sendo muito claro as pessoas que servem a Deus e as pessoas que não servem a Deus. Essa pandemia tirou muita gente da presença de Deus, muita gente se afastou, se desviou. Ah, Deus, cadê Deus que não cura, que não sei o quê, que blá blá blá. Meu irmão, Deus não é meu empregado, não. Deus não é seu empregado, não. Deus é soberano. Ele é o teu e o meu Senhor. E Ele faz do jeito que Ele quiser. Amém. Ah, genocida, o presidente genocida. Meu irmão, quem matou não foi o presidente, não. A vida e a morte está na mão de Deus. Uma menina, uma senhora de 47 anos, cheia de doença, pegou Covid. A filha com 17 também pegou Covid. A menina com 17 anos, saudável, não tinha doença nenhuma, morreu, a mãe ficou viva. E aí? De quem é a culpa? É uma mentalidade medíocre que as pessoas criaram. A pandemia veio para o mundo inteiro, está matando aí em todo lugar, meu irmão. Está matando. E às vezes pessoas que a gente olha, eu mesmo fiquei, quando surgiu logo, porque soltaram um vídeo aí que as pessoas caíam na rua, né, morrendo, se debatendo. Não sei se alguém viu esse vídeo, mas logo no começo. Eu comecei a orar, a clamar a Deus, que eu sou gordo. Estou acima do peso. Geralmente essa doença vem para pobre, feio e gordo. Eu digo, eita Jesus, estou no sal agora, Senhor, vem cá. Eu não posso pegar essa doença não, porque se eu pegar eu morro, Senhor. Se eu pegar eu morro, né? Aí depois eu digo, quer saber da coisa? Se eu morrer eu estou no céu. Eu sou servo de Deus mesmo, acabou. Mas eu fiquei uns 15 dias tenso, fiquei uns 15 dias assim, meio tenso, meio pensativo, meio, né? Mas eu disse, mas eu vou para o céu, estou com Jesus, então pronto, se Jesus quiser me levar, Ele leva. Aí passou o tempo, aí depois eu fiquei com o princípio de pneumonia, depois eu tive pneumonia, depois que eu tive a pneumonia, aí eu tive a Covid, peguei a Covid. E parecia que não tinha nada, né amor? Não tive nem febre. Ah, só com a dor no peito, aquela coisa toda, né? Eu não tive febre, não fiquei para morrer, faltando ar, tudo. Mas tem gente que fica, né? Então, assim, está na mão de Deus, irmãos. Está na mão de Deus. Prefeito de Goiânia, o cara ganhou para prefeito no hospital, internado, mas ganhou a eleição. Está lá com todos os aparatos, médico da melhor qualidade, o melhor tratamento, morreu. Explica isso. Um dia eu estava lá, vacina, sujou a vacina, aí um colega meu quase chorando, ai, essa vacina, eu não posso perder o dia da vacina. Eu digo, rapaz, eu vou tomar vacina, eu vou tomar. Porque eu sou professor, os professores estão tomando, vai dar uma visualização de segurança maior para os alunos, né? Mas a gente não tem nem garantia dessa, a gente está tomando uma vacina que não tem nem garantia, né? Não tem nem essa garantia. Apesar que, graças a Deus, parece que depois da vacina diminui muito, né? As mortes, os casos, diminuiu bastante. Ainda está tendo, mas diminuiu bastante.
Mas assim, eu vou colocar minha confiança numa vacina que não tem nem garantia. Eu vou colocar minha confiança em Deus, meu irmão. E eu cheguei à conclusão, Senhor, se for minha hora, eu estou aqui. Eis-me aqui. Aí um amigo meu lá dos Estados Unidos mandou uma mensagem para mim, um pastor. Não tome essa vacina não, que essa vacina é para matar as pessoas. Eu digo, meu irmão, a palavra de Deus diz que se beber alguma coisa mortífera, não vai me fazer dano. Eu não estou tomando vacina para tentar Deus, para testar Deus. Eu estou tomando vacina por uma situação de pandemia, de doença, de saúde, de questão de sanitária. Então eu estou tomando. Não estou tomando para me aparecer, para mostrar para os outros. Viva o SUS. Viva Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tem gente que vai tomar vacina e botar plaquinha. É idiotice aquilo, né? Mas vai, né? Gente, para todo que é gosto. Então, assim, eu tomei a vacina. Tomei a primeira dose, essa semana eu tomei a segunda. Ontem eu estava sentindo dor na perna, dor no braço, né? Fui nadar, inventei de ir para a piscina. Fui nadar e o braço que eu tomei a vacina começou a doer, a perna. Assim mesmo, né? Então uma coisa eu tenho comigo. Se eu for, eu sei onde eu vou estar. Vou estar com o meu Senhor. Amém? Fazer que nem Billy Graham. Billy Graham disse assim, quando eu ouvi dizer que Billy Graham morreu, não acredite. Diga, Billy Graham voltou para casa. Amém? Então, amados, os profetas que Deus levanta, passam por provação, passam por muita dificuldade, são rejeitados. Ah, que bonitinho. Hoje em dia o povo quer profetizar só bênção. Toma a chave, é isso que eu te digo, toma a chave. Toma a mala, eu estou vendo. Cara, é só bênção, você vai... Aí o pessoal quer ouvir isso. Aí começa aí essa chave nunca chega, né? E o profeta fica lá dizendo que foi porque a pessoa não teve fé. Se Deus falou, Deus cumpre, né? Então assim, meu servo, toma a chave, toma a mala, pega não sei o quê, é a mesma coisa, decoreba, né? Não é bem por aí. Então Deus está purificando a igreja para levantar nessa geração como uma voz profética que traga solução para a humanidade. E eu e você estamos dentro desse projeto de Deus. Amém. Você está sendo provado? Louve a Deus, agradeça a Deus, não murmure. Senhor, muito obrigado, porque tu estás me dando essa oportunidade de eu ser provado. Seja provado e aprovado. Amém. E Deus vai exaltar você. Em nome de Jesus. Então Deus está fazendo isso, levantando essa geração. Muitos serão treinados. Eu acredito que logo, logo nós vamos ter aí pessoas que vão buscar treinamento no seminário, vai voltar alguns seminários internos aí, em nome de Jesus. Mas outros vão ser treinados no discipulado, né, ser discípulos. E outros ainda vão continuar levando golpes, pessoas que Deus vai pegar aí do nada e vai tratar com elas, passar na peneira e depois usar elas, né? É assim que Deus faz. Mas eu acredito que você receber o manto de alguém é bem melhor do que você ser golpeado. Ou passar por uma escola de profetas é bem melhor. Passar por uma escola de profetas, ou receber o manto através do discipulado, é bem melhor do que você ter que passar por vários golpes, várias frustrações, várias lições dolorosas para poder vir fazer o que Deus quer na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então você quer o quê? Você quer a escola, quer o discipulado, ou você quer o golpe? Quer ser feito a golpe, né? Em nome de Jesus. Que nós possamos nos oferecer ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um homem de Deus. Eu vou dizer, irmão, Deus está levantando a igreja como profeta nessa geração, Deus vai levantar a igreja como profeta, mas não é só para falar, não.
vai acontecer milagres extraordinários. De repente você olha para o Diego, pessoas que não davam nada por ele, olha para a Fran, pessoas que não davam nada para a Fran, daqui a pouco está lá a Fran orando, o morto ressuscita. Que é isso, gente? Fran foi usada por Deus para ressuscitar um morto. Foi. Amém. Olha para a Aline lá, a Aline caladinha, toda quietinha, toda... Tá lá, ali, bota a mão no enfermo lá, no canceroso, o cara vomita o câncer, quando vê tá bom. Ali. Né? O Abner todo caladão na dele aí. De repente tá lá um demoniado no meio da rua lá, todo mundo assustado, com medo. Abner chega lá, bota a mão, em nome de Jesus, sai! O gadareno, né? Enfrentar o gadareno e mandar ele sair, em nome de Jesus. Então Deus vai começar a usar pessoas que aparentemente aos olhos humanos não tinha condição de Deus usar, né? Deus vai usar essa pessoa. Aos olhos humanos,